Será que na nova lei de licitações estão proibidos atestados para produtos? Quer dizer, a exigência de atestado para produtos para fornecimento? Eu sou a professora Flávia Viana, ensino você a se tornar um analista master e dominar todas as etapas da licitação com total segurança. Então eu vou pedir para você já curtir aqui esse vídeo e se inscrever no canal para sempre se manter atualizado. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui os trechos da Lei 14.133 que eu trouxe para você, tá? Então, quando nós falamos de atestados de capacidade técnica, são os documentos que comprovam que aquela empresa ou aquele profissional já executaram antes aquele serviço, né? Um serviço similar, uma obra similar. E quando nós vamos para a questão dos atestados, ele está lá na seara de qualificação técnica, que é tratada no artigo 67 da Lei 14.133, a nova Lei de Licitações. E se nós analisarmos todo o artigo 67 e também os demais dispositivos da lei, nós vamos verificar no artigo 67, tá? Tudo que se refere aos atestados estão se referindo sempre à obra ou a serviço. Em momento nenhum, o artigo 67 da Lei 14.133 traz por expresso a possibilidade de exigência de atestados de capacidade técnica para fornecimento de produtos, tá? Então, por exemplo, o artigo 67, quando ele fala do profissional, ele fala que o edital vai poder pedir atestados, né, daquele profissional relativo à obra e serviço. E também da empresa, sempre relativo aos serviços, tá? O parágrafo 3º fala da possibilidade da substituição de atestados por outros documentos, desde que não se trate de obras e serviços de engenharia, ou seja, para outros serviços que não de engenharia, o edital ele vai poder autorizar a substituição, né, do atestado por um outro documento. Esse documento que vai poder fazer a substituição terá que estar previsto em regulamento, tá? Só que nada se fala a respeito de fornecimento. Então, para fins do artigo 67, não existe previsão legal, e pelo princípio da legalidade, a gente pode sim fazer uma análise literal, sim, da nova lei de licitações, porque se fosse possível e se assim o legislador autorizasse, a palavra fornecimento estaria aqui, como era antes na Lei 8.666. A Lei 8.666, quando ela se referia a atestados, ela falava expressamente sobre fornecimento, permitindo a exigência de atestados também para fornecimento para serviços, tá? Mas existe uma única exceção e ela se encontra lá no artigo 37 da Lei 14.133, quando a lei vai trazer a questão do julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e nesse caso ele fala sobre a verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovada por meio de atestados, e aí ele cita de obras, produtos ou serviços, e pela primeira vez aqui ele cita a questão do produto para julgamentos por melhor técnica e preço. Então, no meu entendimento, esse vai ser um entendimento também esposado nos meus livros, nos meus cursos, é de que, excepcionalmente, a gente pode ter a exigência de atestados para fornecimento de produtos quando estiver diante de licitações cujo julgamento é por melhor técnica ou técnica e preço. Porém, para os outros critérios de julgamento, aí a gente inclui menor preço, maior desconto, que são os mais utilizados, né? Não existe na legislação, não existe no artigo 67 a possibilidade de exigir atestados para fornecimento. E, gente, eu sempre defendi isso desde a Lei 8.666, que é um grande erro exigir atestado para fornecimento. Porque pensa comigo, tá? O atestado ele faz sentido para obra ou serviço, seja de engenharia ou outros serviços? Faz. Agora, será que o atestado faz algum sentido para fornecimento de produto? Poxa, eu quero comprar aqui, ó, 50 cadeiras. O que me interessa saber se aquele sujeito já forneceu 25 cadeiras para alguém? O que me interessa não é se ele já forneceu 25, 30, 40, 50 cadeiras, e sim se a cadeira que vai ser fornecida é exatamente a cadeira que eu pedi lá no meu termo de referência. Então, quando a gente fala de licitações para produtos, faz muito mais sentido eu exigir
Sendo o caso, uma amostra, por exemplo, vou comprar caneta. Pouco me importa se aquele sujeito já entregou 50 canetas, 100 canetas, o que me importa é que ele entregue uma caneta da forma que eu exigi no meu edital, que essa caneta escreva, que a tinta não acabe. Então eu posso muito bem pedir uma amostra do produto para fazer os testes relativo a esse produto, mas não tem o menor sentido ficar solicitando atestados para produtos dessa forma, produtos comuns, não há o menor sentido nisso, tá? Então, salvo a questão do julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, eu defendo que os editais eles não podem trazer as exigências de atestados para fornecimento, tá? E sim para obras, serviços de engenharia e serviços em geral, perfeito? Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, lembrando que hoje nós temos já parte da doutrina se inclinando para esse entendimento que eu trouxe para vocês, porém nós temos também que aguardar como os órgãos de controle vão se pronunciar a respeito desse caso. De qualquer forma, encontrando algum edital, tá? Encontrou um edital para produto, tá? Não é critério de julgamento melhor técnica ou técnica e preço. Está pedindo atestado para produto, faça a impugnação a esse edital com base aqui nesse dispositivo, exatamente dessa forma, por falta de amparo legal. Os atestados para produtos, eles não podem ser solicitados pela nova lei de licitações. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero tratar no vídeo de hoje. Flávia, a nota fiscal substitui os atestados? Então, aqui eu tenho que falar para vocês que se nós estivermos diante de uma obra ou um serviço de engenharia, não há essa possibilidade. Aqui está muito claro, porque o parágrafo 3º do artigo 67 traz a palavra salvo na contratação de obras e serviços de engenharia. Então, se eu estiver diante de outros serviços, que não de engenharia, vai poder sim existir a substituição do atestado por outro documento, outra prova. Porém, qual é esse documento? Será que o órgão vai poder aceitar uma nota fiscal? Será que o órgão vai poder aceitar um contrato? É somente o regulamento que vai dizer. Então, enquanto não houver, e no momento que eu estou gravando essa aula, não existe nenhum regulamento ainda a esse respeito, mas enquanto não existiu o regulamento prevendo quais são os documentos que serão aptos a substituir o atestado, tudo que vocês ouvirem por aí é chute, tá? Então precisa aguardar sair o regulamento para verificar quais são os documentos permitidos para a substituição dos atestados. E saindo o regulamento, o edital também deve trazer essa regra, tá? Lembrando que pode ser, por exemplo, uma nota fiscal, pode ser um contrato, pode ser uma outra prova, desde que o regulamento traga quais são esses documentos, e aí o órgão vai poder autorizar essa substituição, perfeito? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, se inscrever no canal, e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!